Estamos prontos para ouvir a palavra de Deus? Obrigado por esse amém que pude aí ouvir. Amém, amém. E o tempo já vai avançado, mas eu vou prometer que vou ficar aqui preso a este púlpito para não me distrair e para não divagar, e estou certo que aquilo que Deus tem falado comigo, e já ao longo de alguns tempos, que Deus tem falado e ministrado à minha vida através destes versículos que eu vou partilhar convosco nesta manhã, e tem feito muito sentido na minha vida e na vida da minha família, e por isso eu quero partilhar convosco também, talvez uma perspectiva diferente daquela que estiveram habituados até este momento, ou não, mas vou abrir o meu coração convosco e com muita alegria, e espero que Deus possa ministrar mesmo aos vossos corações e que não possam apenas dizer: realmente nunca tinha pensado nisto desta maneira, pois, e ficar por aí. Não. Se disserem: nunca tinha pensado nisto desta maneira, que possam mudar e caminhar nessa nova perspectiva de vida em relação a Deus nas vossas vidas. Amém? E aí para casa também peço a vossa atenção. Vou falar-vos sobre Romanos 8. Tudo coopera para o bem, era o que estava, mas eu peço que avancem e é assim. Quero falar convosco nesta manhã, e a minha garganta vai permitir. Eu gritei demais há bocadinho. Ia para o coro para treinar a voz. É verdade, é verdade. Gritei de forma errada, não é? Nós mesmo para gritar devemos colocar bem a voz, mas eu vou lá. Então eu gostava de vos falar sobre como conviver, e agora alguns poderão dizer assim: mau, então mas eu vim aqui esta manhã para ouvir isto, é mesmo para ouvir isto. Conviver com más notícias, como reagir às más notícias, como abrir a porta quando as coisas más chegam à nossa porta ou à nossa casa, e como vivermos nos dias das coisas más. Agora um parênteses muito pequenino. Alguns super espirituais poderão dizer neste momento: mas as coisas más nunca vêm até a minha casa, eu nunca vou ser surpreendido com uma má notícia. Olhe, deixe-me dizer-lhe, ou vive num outro mundo diferente do meu, e diferente da maioria das pessoas que estão aqui, mas se é, ok, fique lá, deixe estar, porque é muito bom viver nesse mundo onde as coisas más não surgem. Eu creio que não há ninguém aqui, porque todos nós, numa ou noutra altura, somos confrontados com notícias que não gostaríamos de ter, e é necessário, é importantíssimo que as verdades do Evangelho, que algumas revelações da Palavra de Deus, elas possam estar cá bem dentro do nosso coração, bem enraizadas dentro de nós, para que elas sejam os fundamentos da nossa fé em Cristo Jesus. Porque se assim não for, nesses dias das más notícias, provavelmente não iremos ter a melhor reação, nem a melhor atitude diante dessas adversidades. E as coisas que acreditamos, as coisas que dão sentido à nossa vida, que são vistas, que são revistas de tempos a tempos, elas apontam-nos caminhos e fortalecem-nos e ajudam-nos a viver com dignidade, mesmo nos dias das más notícias. Amém? Ajudam-nos a viver com dignidade, mesmo nos dias das más notícias. Esta passagem que eu vou ler para todos vós é uma dessas fontes de vida para mim. É um dos fundamentos da fé dentro das minhas crenças a respeito de Deus. E eu queria transmitir isso para vós. Eu queria que vocês pudessem compreender bem o versículo ou os versículos que eu vos vou ler, que todos nós vamos ter a oportunidade de meditar e vê-los com olhos de ver e ouvi-los com ouvidos e ouvir também. E eu refiro-me em Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Eles vão ser projetados, ou já cá estão, e eu vou lê-los. E diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que ele antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, o que é que nós podemos ver através desta tradução, destes versículos, neste primeiro versículo que li? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Nesta tradução, que é a Nova Versão Internacional, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Conhecemos outras versões e provavelmente, se os irmãos abriram a vossa Bíblia ou no telemóvel, seja em papel, provavelmente leram: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ou aquela mais conhecida de todos nós: todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todos nós temos esse versículo memorizado nas nossas mentes. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Certo? Estou a ver algumas cabeças a abanarem. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa e chamar a vossa atenção para uma coisa muito importante. Em todas estas traduções, o foco está nas coisas. Ouçam, em todas estas traduções está o foco nas coisas. Em todas as coisas, ou em todas as circunstâncias, todas as situações, Deus age em todas as circunstâncias, Deus age em todas as situações, em todas as coisas. O foco está nas coisas, nas circunstâncias, nas situações, como se Deus fosse um manipulador de circunstâncias, um manipulador de situações. Estão a ver aquelas marionetas? Não sei como é que eles chamam, os homens que trabalham com as marionetas, e quando têm aquilo, eles, com os cordelinhos, eles mexem e fazem o boneco mexer, levantar o braço, baixar, dar o pontapé, fazem tudo, não é? Certo? Estão a ver isso? Imaginem o quadro, como se Deus estivesse a mexer os cordelinhos com todas as situações. Então, até podemos ser levados, mediante estas traduções, a uma ideia subjacente disto, que é algo mais ou menos assim. E, por favor, ouçam até ao fim, está bem? Isso que te aconteceu, que achas que foi uma coisa má, na verdade foi uma coisa boa. Sabes porquê? Porque Deus é capaz de fazer com que essa coisa má se transforme numa coisa boa. Mais ainda, isso que te aconteceu e que tu achas que foi uma coisa má, na verdade, Deus tem um propósito para a tua vida nessa coisa que te aconteceu. Pode parecer que é uma coisa má, mas o propósito de Deus é bom. Quando experimentares o propósito de Deus, vais acabar por lhe agradecer, vais acabar por ficar grato dessa coisa má ter acontecido na tua vida. Tu achaste que era uma coisa muito má, mas depois acabas por perceber que até foi boa. E deixem-me explicar-vos o que é que eu quero dizer quando eu me estou a referir a coisas más ou a más notícias. As más notícias ou coisas más trazem dor e sofrimento à nossa vida. Quando é uma coisa má mesmo, quando é uma má notícia a sério. Eu não me estou a referir a notícias de: olha, eu este ano tinha alguém que me emprestava uma casa para ir 8 dias de férias e afinal não me emprestou, roeu a corda e eu agora não posso ir. Eu não estou a falar dessas coisas. Estou-me a fazer entender. Os irmãos estão a compreender o que eu quero transmitir. Então eu estou a falar de notícias que trazem dor e sofrimento. Verdadeira dor e verdadeiro sofrimento. Em segundo lugar, estão geralmente associadas a perdas e limitações. Ou seja, muitas vezes deixam-nos com carências, com faltas e às vezes a zero mesmo. Porque perdemos e perdemos tudo. Em terceiro, essas coisas más obrigam-nos a mudanças indesejáveis e involuntárias. Há movimentos que nós não estávamos a querer fazer. Nós não queríamos fazer, mas por causa dessas coisas más, por causa dessas más notícias que chegaram à nossa vida, nós fomos obrigados a fazer alguma coisa, a sair do lugar onde estávamos e ir para outro lugar. Às vezes as coisas que nos acontecem arrancam-nos do nosso lugar, empurram-nos para fora da nossa zona de conforto. E quem é que não gosta de estar na zona de conforto? Todos nós gostamos, certo? Aí em casa, de certeza que é confortável estarmos no sofá, provavelmente agora até estão no sofá, a assistir
bem confortáveis. Os irmãos aqui também estão confortáveis, não estão? Amém. Fresquinhos, QB, não é? Não está demais, pois não? Ok. Mas nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto. Nós não gostamos de sair da nossa zona de estabilidade. Nós não gostamos que nos empurrem para fora daquela zona onde sabemos aquilo que temos e aquilo que podemos fazer e que sabemos que aquilo à nossa volta está controlado, certo? Mas as coisas aconteceram, as circunstâncias configuraram-se de tal maneira que nos colocaram noutra situação. Elas mexeram comigo, eu não queria ser movimentado, eu não queria que me mexessem, eu não queria ter sido empurrado para fora da minha estabilidade, para fora da minha zona de conforto, mas as coisas aconteceram. Aconteceram, eu perdi, eu fiquei limitado. Estou a sofrer, estou a sentir dor e agora estou num outro lugar onde não gostaria de estar. E agora alguns, aqueles mais espirituais, dizem assim, então, mas é porque não conhece Deus, porque isso só acontece àqueles que não conhecem Deus. Não. Nós vivemos neste mundo e em parte alguma da minha Bíblia está lá a dizer que eu estou isento das coisas que acontecem, que fazem parte deste mundo. Amém. Mas não me comecem a atirar com dardos. Deixem-me ir até ao fim, está bem? Em quarto lugar, as coisas más que nos acontecem, elas desorganizam a nossa vida. Elas desencaixam a nossa vida, mudam a nossa agenda muitas vezes, elas mudam as nossas rotinas, elas mudam as nossas referências, mudam os nossos compromissos, alteram os nossos afetos e fazem surgir às vezes em nós sentimentos que nem nós pensaríamos que os tínhamos. Alô? Fazem-nos ter certas reações que nem nós pensaríamos que algumas vezes as pudéssemos ter. Obrigam-nos a movimentarmos de uma forma que nós não gostávamos, o tabuleiro mexe e nós somos colocados noutro lugar e nesse outro lugar nós percebemos que perdemos aquilo que não gostaríamos de ter perdido de maneira nenhuma. Então, quando eu falo de coisas más ou de más notícias, eu estou-me a referir, e eu gosto de chamar as coisas pelos nomes, eu não tenho problema de o dizer, porque eu tenho uma palavra que é a palavra de Deus, que não nos deixa confusos em tempo nenhum. Eu esperava ouvir um amém, pelo menos. Obrigado, Rui, por esse amém. Nós às vezes podemos ficar baralhados e confundidos, mas quando vamos à palavra de Deus, ela sempre nos esclarece e sempre traz as coisas à clareza que nós precisamos. Amém? Então, quando eu me refiro a más notícias e a coisas más, eu refiro-me a verdadeiras tragédias. Quando um pai ou uma mãe perde um filho ou uma filha, não é suposto, ouvimos tantas vezes dizer, é contra a natura, certo? Só eu é que ouvi, nunca ouviram, mas estou-me a referir a isto. Quando um divórcio acontece, isso é ocorrente, isso já não... Não. Pode ser o que acontece mais no dia a dia, mas não é suposto acontecer, porque um divórcio desorganiza toda a vida, desconjuntura a família, gera danos emocionais, psíquicos, sociais, em toda a família e principalmente nos filhos do divórcio. Quando nos é diagnosticada uma doença dita incurável, como muitas vezes os médicos dizem, a perda de uma posição profissional, a perda de um emprego, a perda de uma condição financeira nossa ou dos nossos filhos, algo que faz com que a tua vida fique completamente desorganizada, desestruturada, desarrumada e empurra para uma situação na qual tu nunca imaginarias que irias viver. É isto que eu me refiro a más notícias. E há outras, mas eu não vou mencionar mais, senão vocês começam mesmo com os dardos à minha cabeça. Muitas vezes, essas más notícias levam-nos para lugares e nós ficamos lá nesses lugares e não conseguimos sair desses lugares. Agora, deixem-me colocar-vos uma questão. Como é que nós vivemos com isso? Como é que nós vivemos com isso? E vou abrir o meu coração. Eu nunca o fiz. E quando eu digo nunca, esta palavra é muito forte, mas nunca o fiz. Eu nunca me dirigi a ninguém nestas situações que eu mencionei anteriormente,
ou chegar junto de uma mãe que acabou de perder uma filha com 5 ou 6 anos de idade e dizer: olha, minha querida irmã, eu sei que isto é mau, eu sei que isto é terrível, mas anime-se, porque Deus tem um propósito bom na sua vida. Aquilo que aconteceu à sua filha é para trazer algo bom para a sua vida, porque Deus vê um propósito bom e o fim vai ser bom. Eu nunca o disse, nunca tive coragem de dizer isso. Já ouvi algumas pessoas dizerem isso, mas eu não tenho. Olhe, minha querida irmã, fique tranquila, Deus tem o propósito por trás dessa tragédia. A mão de Deus estava lá, foi Deus que fez isso. Sabe porquê? Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Agora, só falando de nós aqui, e mesmo os que estão lá em casa, como é que nós podemos entender um Deus de amor, um Deus que cuida de nós, ter um propósito bom para a nossa vida, quando nos tira aquilo que é mais precioso? Está silêncio. Nós lendo estas traduções, e como eu disse, eu nunca tive coragem para dizer isto, e não a vou ter, nem preciso de a ter, porque eu tenho a palavra de Deus e eu vou pegar nela, apesar disto, desarranjar-me isto, porque nós temos aqui a palavra de Deus. E a palavra de Deus livra-nos de termos que dizer estas coisas. E eu já vou dizer porquê. Deixem-me. Quando nós lemos estas traduções, nós podemos ser levados a pensar que Deus mexe as circunstâncias, que Ele mexe nas coisas e que todas as coisas cooperam para o bem, como se as coisas conversassem umas com as outras. E nós somos induzidos ano após ano, e como se as coisas conversassem umas com as outras. E deixem-me ilustrar isto ainda de uma forma melhor. As coisas conversam e dizem: olha, vamos organizar-nos, vamos fazer com que as coisas aconteçam a favor da pessoa A e contra a pessoa B. Mas as coisas não conversam entre si. Fiquem tranquilos, porque as coisas não conversam entre si. Ou então, como se Deus tivesse a tal marioneta a manipular as circunstâncias, fazendo uma microgestão de quem é que vai ter alta hoje, de quem é que vai receber um diagnóstico pior do que aquele que tinha. Deus não está a decidir: este tem alta, aquele vai para os cuidados intensivos e aquele vai para a morgue. Amém? Não é assim que eu vejo o meu Deus, porque se eu visse assim o meu Deus, isto é muito ousado, mas eu mais parecia que estava a ver um diabo em vez de um Deus. E eu não vejo um Deus assim, um Deus que está a fazer a microgestão das coisas más ou das circunstâncias más. Não é a mão de Deus que está por trás a mexer, a desorganizar a nossa vida a seu belo prazer. E então, quando lemos as Escrituras que dizem que todas as coisas cooperam para o bem, e peço a vossa atenção agora muito, nós podemos ler isto de outra maneira. E nesta tradução da Nova Versão Internacional, tem uma nota de rodapé onde tem esta tradução colocada lá. E que esta tradução traz muito mais clareza à minha vida e faz muito mais sentido na minha vida. E espero que passe a fazer na vida de todos aqueles que estão aqui hoje e que nos estão a ouvir em casa. E essa tradução diz o seguinte: sabemos que em todas as coisas, em todas as situações, em todas as circunstâncias, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência aquilo que é bom. Amém! Eu vou repetir. Sabemos que em todas as coisas, que em todas as situações, que em todas as circunstâncias, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência aquilo que é bom. Ou seja, o foco não está mais nas coisas, o foco está nas pessoas. Na primeira tradução, Deus faz com que as coisas cooperem para o bem. As coisas a mexer nas coisas. Nesta tradução, em todas as circunstâncias, em todas as situações, sejam elas quais forem, Deus está a agir nas pessoas. Amém? Deus está a agir em mim, Deus está a agir em ti. Deus está a agir em ti para trazer à existência aquilo que é bom, para fazer com que as circunstâncias sejam oportunidades de surgir o bem. Mas Deus não está a manipular as circunstâncias, Deus está a agir nas pessoas, Deus está a agir em mim e em ti. E alguns poderão estar agora: mas eu não estou a perceber isto muito bem, isto não está a fazer muito sentido. E deixem-me ilustrar com esta ilustração.
Eu estou em casa, imaginem este quadro, eu estou em casa, batem à minha porta, aqui faz mais barulho, eu vou abrir, e quando eu vou abrir, são as más notícias que me estão a ser entregues num envelope. E nesse momento, anda cá, Paulo, eu não posso chamar outra pessoa, não posso, por causa dos momentos que estamos a viver. Eu só vou fazer este exemplo, está bem? Anda cá ao pé de mim. Ela está desconfiada, mas eu não vou dizer nada, E imaginem que a Paula representa Deus. E nesta tradução, o que eu vejo, a ilustração que eu vejo é esta. Deus coloca o seu braço sobre mim, puxa-me para perto, e às vezes para muito perto mesmo, para eu poder sentir que Ele está mesmo perto. Não é que Ele não esteja nas outras alturas também, mas é um momento em que eu preciso de perceber que Ele está mesmo perto, que Ele está mesmo a puxar-me, que Ele está mesmo a abraçar-me. E diz-me o seguinte: vamos abrir esse envelope juntos? Vamos abrir esse envelope juntos? Eu quero cooperar contigo. Eu quero estar contigo. Eu quero ajudar-te ao abrires esse envelope. Ou queres tu fazer as coisas todas à tua maneira? E aqui Deus coopera conosco para trazer o bem à existência. Deus coopera, Deus está disponível para nos envolver e dizer: tu não precisas de abrir esse envelope das más notícias sozinho. Tu podes abri-lo se quiseres, mas não precisas de o abrir sozinho. Obrigado, podes sentar. Não precisas de o abrir sozinho, porque eu estou contigo, eu vou ajudar-te a abrir esse envelope e vamos tratar das coisas juntos. Posso ouvir um amém? Eu abro este envelope juntamente com Deus, Deus diz-me: eu estou aqui, queres que eu interfira? Queres que eu participe nessa situação? Queres a minha participação? Queres resolver isto sozinho à tua maneira? Podes resolver sozinho à tua maneira. Mas mais à frente, provavelmente, vais chamar-me. E se calhar já tarde. Eu não quero que... Não, Deus, eu quero que tu participes. Eu quero que tu venhas comigo. Eu quero que estendas a tua mão e me abraces, me envolvas. Vamos abrir juntos este envelope. E sabem o que é que Deus diz? Ok, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu nunca te abandonei. Ainda que seja um vale de sombra e morte, eu estou contigo. Ainda que esta má notícia seja um vale de sombra e morte, eu estou contigo. Não tenhas medo de nada, porque eu estou contigo. Ainda que a noite seja muito escura, ainda que a sombra seja trevas, eu estou contigo. Fica tranquilo, porque eu estou contigo. Se o fogo começar a queimar, fica sossegado, porque eu estou contigo. Se a água começar a subir, fica calmo, porque eu estou contigo. E Deus pergunta-me: vamos atravessar juntos esta situação? E eu digo: sim, Deus, claro que eu quero atravessar junto esta situação. Por onde é que vamos começar? E sabem o que é que Deus responde? Contigo. Vamos começar contigo. E eu digo: comigo? Comigo? Então, mas eu pensava que tu ias manobrar as coisinhas para resolver as circunstâncias todas, para tratar de todas as coisas, que não ias mexer em mim. Não, eu quero mexer em ti. É contigo que eu vou começar. É contigo que eu vou começar para trazer à existência aquilo que é bom. Amém! Mas a tua palavra diz que tu mexes todos os pauzinhos para fazer o que é bom. E Deus responde-nos: sim, mas lê lá com atenção o versículo 29, porque aí diz que em todas as circunstâncias eu estou presente contigo, eu estou a cooperar contigo para fazer surgir o que é bom, para realizar na tua vida o meu propósito. Uau! Deus tem um propósito para a nossa vida. Sabiam? Sabiam? Às vezes parece que não sabemos. Às vezes parece que andamos... Não, Deus tem um propósito para a nossa vida. Oh Deus, tu tens? Sim, claro que tenho. Aqueles que foram chamados segundo o meu propósito, aqueles que conheci, também predestinei. O que tu deste-me um destino?
deste-me um lugar de chegada, deste-me um ponto de futuro. Sim. Tu queres realizar alguma coisa na minha vida? Sim, claro que eu quero. Claro que eu quero, diz Deus. E nós, o que é que tu queres então realizar na minha vida? Qual é o propósito que tu tens para a minha vida? E vejam lá, Romanos 8, 29. Deus nos chamou para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre os irmãos. Amém! Se calhar se eu agora dissesse qual é o propósito de Deus, querem saber qual é? Que amanhã vão jogar no Euromilhões e vai sair o Euromilhões. E se calhar estavam todos aqui aos saltos a dizer, vou jogar, que vou. Isto é muito mais do que o Euromilhões, ouçam. Nem dá para comparar com o Euromilhões. Amém! O propósito de Deus para a minha e para a tua vida é tornar-nos a cada dia mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo, ao nosso irmão mais velho, ao primogênito. Vejam o que diz lá, não diz único filho, mas primogênito, o primeiro entre muitos. O primeiro entre muitos, e parte desses muitos somos todos nós. Amém! Ainda tenho 18 minutos. Deus quer transformar as nossas vidas à imagem do seu Filho primogênito. Deus quer fazer-nos iguais a Jesus e a grande coisa boa que Deus quer fazer surgir é um novo eu, é um novo tu. Sabem uma coisa? Às vezes, por aquilo que alguns dizem e por aquilo que ouvimos falar algumas vezes, até parece, mas não, Deus não é um manipulador de circunstâncias. Às vezes nós até parece que queríamos que Deus fosse um manipulador de circunstâncias. Mas Deus não é um manipulador de circunstâncias. Sabem o que é que Ele é? Deus é um solucionador de pessoas. Amém! Deus é um solucionador de pessoas. Ele, quando deu o seu Filho Jesus Cristo, não foi por causa das circunstâncias da nossa vida. Ele deu o seu Filho por causa da nossa vida. Por pessoas. Amém! Porque a vida não está debaixo do nosso controle, as circunstâncias não estão debaixo do nosso controle, a vida é a vida, certo? A vida é a vida. Eu posso dizer que amanhã vou comer não sei o quê, porque a minha mulher me disse que amanhã vai fazer para o almoço hambúrguer com arroz de manteiga ali bem molhadinho, que é como gosto. Fico todo contente, que eu gosto do arroz assim. Este ano nas férias foi a minha sobrinha e a minha cunhada que me fizeram o arroz assim. Mas, porque eu gosto muito, e posso dizer, amanhã vou comer. Mas garantidamente mesmo, eu não posso garantir a 100% que eu amanhã vou comer aquele arroz e aquele hambúrguer. Alguém pode aqui garantir a 100%? Não podemos. Porque basta acontecer uma coisa qualquer e nem é preciso ser tragédia nenhuma. Mas uma situação qualquer no meu trabalho, em que eu tenho que ficar e não posso ir a casa almoçar, e lá se foi o hambúrguer e o arroz de manteiga, que estava ali mesmo no ponto, à noite, pode ser, mas já não é a mesma coisa. Certo? Já não é a mesma coisa. Pode-se acrescentar lá água e não sei o quê, mas já não fica da mesma forma. Então, com isto, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que a nossa vida, a vida não está debaixo do nosso controle, as circunstâncias não estão debaixo do nosso controle. A vida é a vida. O que nós sabemos, e sabemos cá dentro, é que Deus está connosco em qualquer situação da nossa vida. Nós temos a responsabilidade de responder a Deus. Amém? Nós temos a responsabilidade de responder a Deus. A vida não está debaixo do nosso controle e não adianta, e espero que me interpretem bem, não adianta dizermos que somos isto e que somos aquilo, que estamos por cabeça e não por cauda, que estamos por cabeça, não estamos por cauda. Somos filhos do Rei, claro que somos filhos do Rei, claro que somos filhos do... Mas há coisas que acontecem, há coisas que batem à nossa porta, como batem à porta de outras pessoas. E se nós acharmos que essas coisas nunca batem porque nós somos isto e somos aquilo, na altura que baterem, nós vamos lá para baixo e ficamos completamente destroçados e arruinados e sei lá onde. Certo? Mas se nós soubermos que o nosso Deus está connosco, presente connosco,
para abrir o envelope connosco, quando essas coisas ou essas notícias surgirem na nossa vida, nós dizemos, ok Deus, junta-te lá a mim, que agora mais do que nunca preciso que tu me ajudes a abrir este envelope, porque ele é pesado demais para mim. Amém! Amém! Nós não sabemos o que nos espera amanhã, mas há uma coisa que nós sabemos e com toda a certeza, qualquer que seja o amanhã, quando bater à nossa porta, Deus vai estar ao nosso lado, vai pôr a mão sobre o nosso ombro, vai puxar-nos para perto e dizer, eu estou aqui para abrir esse envelope contigo. Amém, amém, amém. Se há alguma coisa boa nas más notícias, alguns poderão dizer, não há coisas boas nas más notícias. Se há alguma coisa boa nas más notícias é que elas têm a capacidade de nos pôr de joelhos. Muitas vezes. Alô? Alô, igreja? Elas têm a capacidade de nos pôr de joelhos. Isto pode não ser muito... Como é que eu ia dizer? Faltou-me agora a palavra. Muito popular. Mas é muito importante na nossa vida. Nós muitas vezes andamos distraídos pela vida, mas quando levamos um empurrão, nós apercebemos-nos que precisamos de nos focar, precisamos de nos centralizar, precisamos de ver o que realmente importa. E tudo o que é distração desaparece. Alô, igreja? As pessoas fúteis começam a incomodar-nos. Nós nem as queremos por perto. Nesses momentos. Não. Nós queremos por perto a companhia de pessoas consistentes, pessoas que sejam parceiras, verdadeiras parceiras de vida, parceiros de intercessão, pessoas que tenham palavras de sabedoria, pessoas que falem com graça, pessoas que falem cheias de Deus, pessoas que fiquem próximas. E sabem o que é que nós passamos a... Eu nem vou usar essa expressão, mas passamos a não querer mesmo por perto. É fala baratos e papagaios. Olha isto, tem opinião para tudo. Olha isto, não, é aquilo, olha é aquele outro. Não, isto não está, aquilo não se... Nós por isso simplesmente fazemos assim. Ou então, entra-nos por aqui e sai por aqui a 200. Alô? Porque nós focamos-nos naquilo que realmente é importante. Nós focamos-nos naquilo que realmente traz vida a nós. Quando as notícias más batem à nossa porta, o supérfluo evapora-se. E que nós possamos ter esta capacidade, mesmo sem más notícias, mesmo sem coisas aterradoras que venham à nossa vida, ter a capacidade para fazer com que o supérfluo se evapore da nossa vida e não percamos o tempo mais precioso da nossa vida com o supérfluo. Amém. Então Deus diz, finalmente, eu estou atento, finalmente eu tenho a tua atenção, então eu vou fazer o que eu quero de ti. E é claro, quando as notícias más chegam, nós caímos de joelhos, começamos a orar, e qual é a nossa primeira oração? Deus faz com que esta má notícia desapareça. Lá está, lá voltamos nós. Deus trabalha nas circunstâncias, é o que nós queremos. E Deus diz-nos, não, eu quero trabalhar em ti. É em ti que eu vou trabalhar. Deixa as circunstâncias, deixa lá ficar essas coisas. Foca-te em mim, que eu quero focar-me em ti. Deixa, esquece. Mas isto é muito mau. Esquece. Eu estou atento a ti e quero que tu tenhas atenção para comigo, porque eu quero trabalhar na tua vida. Amém? Amém? Há pessoas que dizem tudo o que é mau bate sempre à minha porta. À porta do A, do B, do C, do D, e começam a enumerar uma série de pessoas. Só bate o que é bom. Ou então, porque é que há pessoas que parece que lhes corre tudo bem e outras parece que tudo corre ao contrário. Olhem, minhas queridas e meus queridos irmãos, não existe uma vida boa e uma vida desgraçada. Não existe vida que corre bem, nem vida que corre mal. Existem pessoas que estão bem e pessoas que estão mal. Amém? O que é que eu quero dizer com isto?
Quantos de nós conhecemos mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos e criaram os seus filhos com uma dignidade tão grande, uma grandeza, com uma dignidade tão grande, mas quem olha superficialmente para essas mulheres e diz, coitadas, que desgraçadas. Desgraçadas nada. Alô? Não julguemos a vida das pessoas, porque não existem vidas que correm mal ou vidas que correm bem. Vida é vida. A diferença é esta. E esta é uma grande diferença. Há pessoas que sucumbiram no dia em que surgiram as más notícias. Mas existem pessoas que não acordaram para a beleza e para a dignidade da existência. Pessoas que não se submeteram à graça de Deus para que a sua beleza se formasse no seu caráter e na sua existência. Mas também podemos encontrar pessoas com uma vida, ainda que muito sofrida, ainda que muito atribulada, ainda que muito complicada, mas com uma fé inabalável. Com uma fé inabalável. Com um sorriso no rosto, com uma palavra de consolo, provavelmente com uma palavra de consolo para outras pessoas que, avaliando assim superficialmente, teriam todas as condições para serem eles a dar a palavra de consolo a estas pessoas. Estou-me a fazer entender? Com uma capacidade de trabalho, de dedicação, de serviço, de entrega que constrange qualquer um. Podemos encontrar pessoas que sofreram, mas ainda assim nós podemos ver Jesus na vida delas. Porque Deus não é um manipulador de circunstâncias, Deus é um abençoador de pessoas. Amém? Porque Deus não é um manipulador de circunstâncias, Deus é um abençoador de pessoas. Em todas as circunstâncias, Deus está presente para tocar com a sua graça nas pessoas que vivem más ou boas notícias. Se recebeste más notícias, se as tuas circunstâncias não estão muito favoráveis, quero dizer-te em nome de Jesus, não olhes para as circunstâncias. Olha para Deus e pergunta-lhe o que Ele quer fazer em ti. Ouça o que Ele quer fazer em ti. Que mudanças é que Ele quer operar na tua vida? Que profundidade é que Ele deseja que tu atinjas nessas circunstâncias que possas estar a viver? Porque qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja essa má notícia, uma coisa eu te garanto, Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Amém. Ele colocou a sua mão no teu ombro. Ele puxou-te para mais perto. Eu estou aqui e continuo sendo bom. É o que Ele está a dizer ao teu ouvido. Eu estou aqui e quero encher-te. Eu quero fazer com que um novo tu possa surgir. Eu quero que tu descubras um novo tu mais belo, mais digno, mais maravilhoso, mais extraordinário. Eu estou aqui ao teu lado para pegar no envelope juntamente contigo. E antes de terminar, deixem-me lembrar-vos uma coisa. Se nós lermos Hebreus 11, nós até podemos dizer que a vida daquela gente correu muito mal. Morreram cedo, foram perseguidos, andaram pelo deserto, foram comidos pelos leões nas arenas, morreram ao fio da espada, passaram dificuldades. Correu mal a vida. Se olharmos daquela forma superficial e olhando para as circunstâncias à volta. Mas sabem o que é que Hebreus 11 diz a respeito destes homens e destas mulheres que costumamos até chamar como heróis da fé, certo? Heróis da fé. Heróis da fé. Sabem o que é que lá em Hebreus diz a respeito deles? No capítulo 11, diz que eles eram mulheres e homens das quais o mundo não era digno. Eu vou repetir, diz que eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno.
E eram maravilhosos porquê? Por causa de Deus manifesto na vida deles. Não interessa a circunstância, meu irmão e minha irmã. Deus quer tocar a tua vida. Deus quer fazer de ti uma pessoa mais bonita do que aquilo que já és. Todos nós somos bonitos diante de Deus, porque temos a beleza de Cristo em nós. Amém. Uma beleza que não é exterior, mas eu queria dizer outra coisa, que não é não é aparente, mas também não é caracterizada, era esta palavra, não é caracterizada pelo nariz, pelas orelhas, pelos olhos que tens, ok? Mas é uma beleza por causa do Cristo que vive em ti. E todos nós somos, porque Cristo vive em nós. Mas a cada dia Ele quer tornar-nos mais belos. Nós não chegamos ao ponto de rebuçado e pronto, já somos. Ok, atingi. Não. A cada dia que passa, Deus quer tornar-nos mais belos. Deus quer tornar-nos mais belos, mais bonitos. E como é que Ele nos pode tornar mais belos e mais bonitos? À medida que Cristo se começa a manifestar mais em nós. Amém! Amém! Tira os olhos das circunstâncias. Presta atenção ao que é que Deus quer fazer em ti. Nós podemos ter recebido uma má notícia esta semana. Há pessoas que receberam uma má notícia há 3 anos e ainda estão lá. Alguns receberam-na há 20 anos e continuam lá nessa má notícia. A má notícia já envelheceu, já está velha, já está com barbas, mas as pessoas continuam lá presas a essa má notícia. Estou-me a fazer entender. Ficam aprisionadas por causa dessa má notícia. Ninguém é melhor que ninguém, meus irmãos. E ai daquele que se julgue que é melhor, porque não. À medida que nós deixamos Cristo revelar-se a nós, nós podemos agir melhor ou pior. E quanto mais deixarmos Cristo revelar-se a nós, melhor nós podemos reagir. Alô? Faz hoje 5 anos, hoje precisamente, onde eu estava a levar a minha mulher para ser internada, para no dia seguinte ser operada, fazer a primeira cirurgia, e uma má notícia que tínhamos recebido. E faz hoje precisamente 5 anos, quando eu estava a preparar, eu assim, uau, é exatamente, num domingo, depois do culto em Alvalade, fomos almoçar todos juntos, a família toda junta. Ela não queria que eu dissesse, mas ela faz anos hoje. Eu sou assim, pronto. E só para perceberem, no dia dos anos, nós estávamos a almoçar todos juntos, esse almoço. Eu lembro, e ela de certeza melhor do que eu ainda, mas todos os pormenores desse almoço. Porque a seguir eu ia entregá-la num hospital no qual eu achava que nunca teria que entrar por causa de alguma coisa má que tivesse surgido a nós, que se chama IPO. Poderia ir lá visitar muita gente, mas não ir lá para... Estão a compreender, irmãos? Mas sabem, nós vivemos neste mundo. E as más notícias e as coisas más podem vir à nossa vida. A forma como nós reagimos e a forma como compreendemos a dimensão do abraço de Deus é que faz toda a diferença. É isso que faz toda a diferença. Não somos melhores nem piores. Mas é a dimensão do abraço de Deus que nós conseguimos compreender. E alguns achamos que o abraço é só um abraço acanhadinho. Como que, não. É um abraço que nos envolve. E louvamos a Deus, porque essa má notícia ficou lá há 5 anos. E graças a Deus, nós estamos a viver tempos de gozo e de satisfação. Mas falou no outro dia. Sim, falei. Mas sabemos que Deus está pronto para abrir o envelope comigo.
Amém! Deus está ao meu lado, com o braço sobre mim, para abrir o envelope juntamente comigo. Ouve, meu irmão, minha irmã. Não interessa há quanto tempo tu recebeste essa má notícia. O que Deus está a dizer-te hoje é: eu quero mudar-te a ti. Tu tens que seguir em frente. Não fiques à espera. Ouve. Não fiques à espera que as circunstâncias mudem para depois seguires em frente. Tu tens que seguir em frente, focar-te em Deus e não te focares nas circunstâncias. Deixa-me mudar-te a ti para poderes seguir em frente. É o que Deus está a dizer a cada um de nós nesta manhã. E eu pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir. Gostaria que todos ficássemos de pé. Não interessa qual foi a má notícia, não interessa qual foi a circunstância desagradável que tu viveste ou que estás a viver. Não interessa, seja ela de que dimensão for. Seja ela de que dimensão for. Eu queria que tu fizesses esta oração nesta manhã. Se acreditas mesmo que Deus te ama e que Deus tem o melhor para ti e que Deus está com o seu abraço a envolver-te, se tu acreditas nisto, então faz esta oração comigo e repete após mim. Pai, eu quero que tu mexas em mim, que tu faças o que quiseres. Eu prometo-te que eu vou tirar os meus olhos das circunstâncias, das más notícias, das situações desagradáveis que eu vivi ou que estou a viver. E a partir de hoje, eu vou olhar para que tu possas fazer em mim um novo eu. Eu estou à tua disposição. Eu quero colocar, eu quero colocar as más notícias nas tuas mãos e quero abrir o envelope juntamente contigo. Amém, amém, amém. Pode não ter sido fácil abrir alguns envelopes ao longo da tua vida, mas uma coisa tu podes saber: Deus está contigo. Deus está contigo. E porquê é que eu posso dizer isto com tanta certeza? Celebramos a ceia do Senhor nesta manhã. Celebramos um Jesus que foi morto, mas que não ficou pendurado naquela cruz. Foi ao túmulo, esteve lá 3 dias, mas também não ficou naquele túmulo. Ao fim do 3º dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou para quê? Para estar lá no céu descansadinho? Não, para estar junto de Deus Pai a interceder por cada um de nós. Amém! Então, porque Ele está vivo, porque Ele vive, nós podemos confiar e nós podemos ter a certeza de que Ele está conosco. Amém! Então vamos cantar juntos. Mas ouve, quando cantares agora este hino de adoração a Deus, e todos nós conhecemos de certeza, é bastante antigo, mas tem uma mensagem tão importante. Porque Ele vive, eu posso confiar. Não é por causa do A, do B, do C e do D, mas porque o meu Jesus vive, eu posso confiar. Amém! Vamos